Hoje você vai aprender a fazer a máscara do V de Vingança. E aí pessoal, a lista de materiais para fazer a máscara de hoje vai ser uma lixa para massa número 50, a lixa para massa é a lixa vermelha, e uma lixa número 60. Pode notar que a 60 ela é um pouquinho mais áspera do que a 150. Você vai precisar de tinta acrílica branca e preta, tesoura, um estilete, um elástico na cor que você quiser, eu prefiro o preto, um papel filme ou filme de PVC, cola quente e também Axisola, caneta permanente, lápis e borracha, massa de biscuit, folhas de ofício em branco, uma impressão no tamanho que você quiser a máscara. No caso, a gente tem que imprimir as bordas um pouquinho maior, porque a máscara ela dá uma dobrada. Então, a folha com a máscara basicamente no tamanho que você quer. E uma cartolina. Eu estava me esquecendo. Isopor. O isopor eu aconselho você comprar o isopor de 50 milímetros, mas como se não tiver, no meu caso, na papelaria, eu comprei uma folha de isopor de 20 milímetros, no caso uma folha é desse tamanho, mas eu parti ela ao meio. Aí você pode comprar uma folha de 20 milímetros e depois ir juntando uma em cima da outra até ficar com 60 milímetros. Não tem problema não, vai dar praticamente na mesma. Então agora vamos ver como a gente vai fazer para montar a máscara. Vamos lá, para começar a fazer o nosso molde, a gente vai precisar de uma régua, no caso eu esqueci de falar na lista de materiais, o lápis e a borracha. Mas para vocês conseguirem enxergar aqui direito no papel, eu vou estar usando uma caneta, mas eu aconselho que na hora que vocês forem fazer o molde, vocês usem o lápis e a borracha, porque caso precisar de apagar, é só vocês virem e apagarem. Então vamos lá. Para começar, a gente vai fazer um retângulo de 20 centímetros por 23 centímetros. Então vamos lá. Depois a gente faz o retângulo, a gente vai medir 10 centímetros aqui em cima e marcar aqui, desse jeito. Depois marcar embaixo também os 10 centímetros. Depois a gente vai ligar uma ponta até a outra. Para a gente ter o centro do nosso retângulo. Depois que a gente pegou o centro, a gente vai medir 8 centímetros para baixo e depois 10 centímetros. Aí a gente vai riscar. Se quiser, para poder ficar uma linha mais reta, a gente pode medir aqui também. Coloca, mede 8 e 10. Coloca aqui, mede 8 e 10. Assim evita da linha ficar torta, é só você colocar pegando todos os pontos. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Agora a gente vai medir 2 centímetros para cá e 2 centímetros para cá. E depois daqui para cá e de cá para cá a gente vai medir 4 centímetros e meio. E depois a gente vai riscar para cima. Depois nós vamos medir 6 centímetros para baixo e fazer um risco. Pronto. Agora, você entendeu direitinho, aqui vai ser o lugar dos olhos e essa parte aqui vai ser o lugar da boca. Então, como a máscara também, ela começa na nossa testa, a gente vai começar a fazer ela mais ou menos daqui. Então a gente já pode tirar mais ou menos um traço e já arredondar o nosso molde. Lembrando que quando chega um pouquinho embaixo da boca, um dedo mais ou menos, você já pode puxar direto para cá, desse jeito aqui.
você vai recortar apenas em volta do quadrado do molde. Depois que você recortar em volta do molde, você vai ter, no caso, o seu retângulo de 20 centímetros por 23. Aí o que você vai fazer? Você pegar o isopor. Se no caso você já tiver com isopor de 50 milímetros, é só você colocar, marcar e cortar do mesmo tamanho. Caso você não esteja com isopor de 50 milímetros e sim com de 20 igual eu, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar mais ou menos o tamanho, vamos supor, eu coloco aqui, corto em volta mais ou menos desse tamanho e colo 3 em cima juntas. Aí depois na de cima eu faço a marcação e corto. Eu vou fazer isso e você pode me acompanhar agora no vídeo. Depois de você cortar, você vai ter 3 tiras mais ou menos do mesmo tamanho, mas nenhuma ainda exatamente do tamanho que a gente precisa. A gente vai pegar elas e vai colar com cola quente, uma em cima da outra, o mais próximo que a gente conseguir. Depois que já tiver tudo colado, você vai pegar o seu molde e vai cortar em volta da máscara. E com isso você vai ter uma coisa assim, desse jeito. Você vai centralizar essa máscara no meio de todos os, como eu digo, no meio de todos os isopores. E eu já ia me esquecendo, mas uma boa dica para você cortar a máscara para ela ficar igual dos dois tamanhos é pegar o centro, dobrar e cortar em volta. Você vai conseguir ter o mesmo tamanho dos lados. Então, voltando aqui, a gente vai colocar e vai marcar. Pode estar fazendo tanto com a caneta normal quanto com a caneta permanente. Eu aconselho a caneta permanente que ela pega melhor no isopor. Mas no meu caso já aproveitei que eu estava com a caneta aqui e fiz com ela. Depois de você fazer isso, você vai cortar em volta. Depois de cortar em volta, você vai pegar a sua cartolina. Depois de você pegar a cartolina, você vai colocar a sua máscara no centro. Por quê? Depois que nós fizermos a nossa base, nós vamos trabalhar apenas em cima da cartolina. Mas para que a gente vai pegar ela? A gente vai pegar ela para ter um molde. Para ter um molde, a gente vai pegar a nossa máscara e vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez com o isopor. A gente vai passar em volta. E nos traços do rosto, aqui no caso, nós vamos repassá-los. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Se você quiser, você pode continuar o traço, mas eu não acho necessário, porque você vai colocar aqui, você já sabe, que mais ou menos nessa altura aqui são os olhos, o centro e a boca. Então, agora eu vou recortar essa parte e já volto. Depois de cortado, a gente vai ter um molde desse jeito aqui, ó. Todo igual, os lados. Importante que ele encaixe aqui. Aí no caso, aqui mesmo, se a gente ainda não tivesse, a gente já sabe, ó, os olhos vão ficar aqui, a boca vai ficar mais ou menos aqui, e o centro é esse. Então fica muito mais fácil da gente identificar. Agora, depois que você cortar, vai sobrar 2 tiras assim, ó, que foi os lados dela. Essa tira aqui, a gente vai guardar elas, porque a gente vai precisar daqui a pouquinho. Então, não jogue fora essa parte. Depois que você pegar ela aqui, você vai precisar das suas lixas. Primeiro, você vai usar a 60, que ela é mais grossa, e depois você vai usar a 150. Lembrando que nunca usando a lixa inteira. Você, quando for lixar, você vai pegar um pedacinho de lixa. Vamos supor, aqui já está meio rasgada a minha lixa porque eu já usei. Então você pega um pedacinho mais ou menos desse tamanho e começa a lixar. Ficou ruim, você pega, mas como isso é isopor, eu creio que você não vai precisar de usar mais de um pedacinho de lixa. E depois que você usar a 150 para poder tirar tudo, você vem com o auxílio do estilete e da lixa
Ó, depois de você usar a lixa 60, você tem com o auxílio do estilete com a lixa 150, para conseguir um acabamento melhor e mais lisinho para o seu isopor. Então eu vou fazer isso tudo agora, eu vou fazer em um outro lugar, porque se eu fizer aqui eu vou espalhar isopor pela casa inteira. E já volto quando já tiver tudo pronto. Então, bora lá. Depois que a gente lixar e cortar, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar bem parecido mesmo com o formato de uma máscara. Ele já está todo ovalado, já está, digamos que basicamente no jeito. Mas ainda faltou uma parte, porque a gente vai colocar isso aqui, mas vai ficar, o nosso nariz vai ficar encostando, vai ficar incomodando. E como ele já tem a própria máscara um nariz maior, a gente pode, no caso, estar fazendo o nariz com aquela parte que a gente cortou. Então como a gente vai fazer esse nariz? A gente vai pegar, colocar isso aqui no nosso molde. A gente já sabe que o nariz é entre os olhos e a boca. E com isso a gente vai pegar aquela nossa imagem referencial do início. Pode ver também que ficou basicamente do mesmo tamanho. A gente vai pegar a imagem referencial, colocar do lado e olhar aqui mais ou menos onde que vai ficar o nariz. Ó, olhos a gente vai colocar em cima do traço dos olhos e a boca da nossa imagem referencial a gente vai colocar embaixo do mesmo lugar da boca. Então, os olhos estando aqui, a boca aqui, a gente pode ver que o nariz vem mais ou menos dessa parte. A gente pode marcar direto no isopor. E começam no meio dos olhos. Então a gente pega o meio dos olhos, que é mais ou menos aqui assim. Então esse aqui é o tamanho do nosso nariz. E a gente vai poder fazer ele desse tamanho e com mais ou menos uns... A gente pode colocar uns 4 centímetros ou 3,5 centímetros de tamanho na ponta. Aí depois a gente vai diminuindo ele. A gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai cortar esse molde do nariz aqui. Eu vou desenhar ele mais ou menos nessa folha de ofício, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui deu. Sim. Então ele vai ficar com 5 centímetros. De largura, a gente vai medir na imagem referencial. Ele vai ter... Na imagem referencial, ele tem 5 centímetros de largura. Mas como a gente vai modelar isso em cima, a gente precisa de um tanto menor. Então, um tanto que eu acho que cabe o nariz de qualquer pessoa, eu vou pôr 3,5 centímetros mais ou menos. Eu acho que isso cabe no nariz de basicamente qualquer pessoa. Então, 3,5 centímetros, a base dele, de um lado até o outro. Nós vamos ligar a ponta até aqui. Isso vai ser a visão de frente dele, a mesma visão que a gente está tendo aqui. Agora a gente vai fazer a visão lateral, como se a gente estivesse vendo o nariz de lado, para você entender como você vai fazer o molde. Vai ser basicamente a mesma coisa. 5 centímetros. De 3,5 centímetros a 4 centímetros para frente. Eu vou colocar 3,5 centímetros. Fecha. Caso você estiver achando muito grande na hora de lixar e tal, você pode diminuir ou aumentar alguma proporção. Isso depende do seu nariz, porque o seu nariz que vai encaixar nessa parte aqui de dentro. A gente vai fazer isso aqui mais para você ficar confortável na máscara. Então agora, sabendo que essa é a visão de frente e essa aqui é a visão de lado, você vai cortar esse molde nesse isopor aqui que sobrou. Então eu vou cortar o molde, vou lixar e já volto para a gente encaixar na máscara e ir para o próximo passo. Aí pessoal, depois que vocês lixarem e lixarem e cortarem, vai ficar mais ou menos assim.
Você pode notar que no nosso molde, ó, ficou aqui essa parte, que é a que a gente vê, e do lado é esse molde aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito. Aqui é a frente e aqui do lado. Depois que você colocar, você volta para cima da nossa base na cartolina, vê onde que está os olhos e a boca e onde a gente marcou aqui. A gente vai pegar o centro e vai colocar o nariz, desse jeito. Depois que a gente colocar aqui, a gente vai pegar e vai colar ele na máscara usando cola quente. Pronto, vai ficar desse jeito aqui. E agora o nosso próximo passo é pegar o nosso filme de PVC e digamos que a gente vai ter que embalar a nossa massa. Embolado tudo, ela vai ficar assim mais ou menos. Lembrando que vai dar alguns relevos, algumas partes, como é que fala, que você vai achar que não está regular, mas por enquanto essa aqui é a nossa base. Então não tem muito problema se você vê que não está lisinho, mesmo você tendo passado atrás, geralmente fica lisinho, mas na frente não vai ficar, justamente também porque a gente tem um nariz. Aí nele vai ser mais complicado, você vai ter que fazer igual eu fiz no vídeo. Você vai ter que passar em tudo, cortando e remodelando o nariz inteiro até dar. Sempre quando você for fazer um molde e ele tiver relevo e você for usar essa técnica, você vai ter que depois voltar, cortar e refazer todos os relevos para ficar do jeito que a gente precisa. Então é assim que está por enquanto. O próximo passo agora vai ser a modelagem. Então vamos lá. E aí pessoal, eu tinha esquecido de avisar, mas antes de eu começar a modelar essa parte, a máscara tinha ficado um pouco mais grossa do que eu imaginava. Então o que eu fiz? Eu peguei, desembalei ela, eu cortei um pouquinho e lixei de cada lado para poder ficar melhor. Ela ficou um pouquinho mais fina, mas depois que eu modelei ela voltou, digamos que a mesma grossura que a gente precisava. Então a gente tirou só um pouquinho dos lados. E outra coisa também que eu queria falar é que eu perdi o final da modelagem. Não deu pra filmar ela toda porque encheu meu cartão de memória. Na hora que eu terminei de modelar que eu percebi. Então eu vou falar mais ou menos pra você como você modela um biscuit. No caso ali você viu no início, pra mim fazer a base, a gente sempre faz base com círculos. Por isso que a gente trabalha com círculos e cobrinhas. A gente faz o círculo pra fazer a base e a massa. Ali depois eu fiz um círculo, fiz meio com a cobrinha e fui esticando ela até ela encaixar. Pode ver que eu coloquei ela ali e sempre passando cola depois que você fixar uma por cima da outra para poder ficar melhor. Aí eu coloco algumas tiras e passo cola. E você pode perceber que ficou uma rachadura no meio. A gente, para resolver o problema das rachaduras no biscuit,
biscuit ou imperfeições, depois que a gente está modelando é só passar água. Você coloca o dedo na água e vai passando no biscuit até ele ficar do jeito que você quer. Se demorar, vai até demorar para ficar, dependendo de como é que fica a rachadura, mas é só ir passando água e alisando. Aí com certeza vai ficar do jeito que você quer. Então é isso, sempre quando você precisar de modelar o biscuit com alguma coisa comprida, você vai usar a cobrinha, vai fazer uma cobrinha e vai colocar e vai juntar, passar água e alisar direitinho. Se você precisar de alguma outra coisa, você vai fazer com um ciclo. Nada vai fugir dessas duas formas. Vão ser as duas formas base para conseguir qualquer tipo de modelo. Então agora eu vou deixar vocês com o final do vídeo e valeu! Agora, depois que passou 2 dias que você fez e modelou a máscara, você tem que cortar os olhos, essa parte da boca, como diz aqui, e o nariz. Para cortar o nariz, você vai precisar de uma chave de fenda fina, enfia, vai rodando até furar. Depois que chegar no isopor, você pode furar o isopor, sem problema. O olho e a boca, você vai marcar com a caneta permanente e depois ir cortando com estilete ou qualquer outra coisa que você acha que você vai conseguir cortar isso.
E a boca a mesma coisa, estilete. Agora eu vou fazer e você acompanha na câmera rápida como eu fiz. Depois de dar 3 dias que você já fez a máscara, no caso, um dia depois que você cortar os olhos e a boca, você vai tirar a máscara do isopor. Por causa que, no caso, a frente, ela já vai estar praticamente toda seca. Só vai faltar secar atrás alguma parte, no meu caso é essa partezinha aqui, e a parte de trás ainda está molhada. E para poder secar a parte de trás, a gente vai ter que deixar ela em algum lugar com vento, evitando o sol, para secar a parte de trás. E por que a gente tem que esperar 3 dias e já não pode tirar quando começa a endurecer? Por causa que o biscuit, ele diminui. Então a gente tem que deixar ele secar pelo menos a parte de cima e um pouco da parte de baixo, até ele não diminuir mais. Aí depois disso a gente já pode tirar do nosso molde. Então eu vou tirar aqui e vocês podem acompanhar. E é isso.
Depois que terminar de pintar, vai ficar desse jeito. Aí no caso, você vai pegar o elástico, cortar do tamanho que você quer colocar atrás dele e colar, no caso eu vou colar com Super Bonder. E depois você vai passar o verniz. Aí tanto faz o verniz que você for usar. Eu vou fazer isso tudo fora da câmera porque a bateria do telefone já está acabando e não vai dar para poder filmar fazendo isso. Então eu vou fazer, depois que eu terminar de fazer, eu volto e mostro o resultado. Depois que você pintou, invernizou e colou, no caso o contrário, pintar, colar e invernizar, a máscara vai ficar desse jeito. Atrás, o elástico. Se você gostou do vídeo, clique no gostei, adicione os favoritos. Se você tiver alguma ideia para o próximo tutorial que você quiser, é só você deixar na descrição aqui embaixo. Não esquece de ver o último vídeo que foi como fazer o capacete do Skyrim, vai estar o link dele agora no final do vídeo. E é isso, até a próxima.